Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. Nossa maneira de entender nossa realidade, as palavras do nosso amigo Rosildo. Meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, de jornada espiritual aqui neste planeta escola, recebam todos, antes de mais nada, meus sinceros votos de uma manhã agradável, abençoada. Meu abraço fraterno, nós que nos reunimos aqui nesta manhã, neste ambiente em que certamente já foi preparado um banquete espiritual para cada um de nós, uma assistência espiritual, sem sombra de dúvida, que já começa quando nós adentramos aqui nesta casa. Então, que nós possamos aproveitar ao máximo possível cada instante que nós reservamos da manhã deste domingo para vir até aqui e nos fazermos presentes realmente em corpo e espírito, né? E não como costumamos dizer a verdade, pessoa presente de corpo. Penso que nós não poderíamos encerrar o exercício de convite à reflexão que é feito aqui na Além a cada encontro, e este ano inclusive, com uma mensagem mais apropriada e mais providencial do que essa que nós acabamos de ouvir, né? Uma mensagem que nos convida a refletirmos sobre algo extremamente importante e crucial, que é o que cada um de nós, cristãos, tem feito efetivamente, verdadeiramente e sinceramente, deste que é e continua sendo e será sempre o nosso maior tesouro, tesouro imprescindível para nossas vidas, para nossos espíritos, que é o Evangelho de Jesus. Que nós temos feito, afinal de contas, com os valiosíssimos, riquíssimos ensinamentos que nos são transmitidos a partir através dele. Lições e ensinamentos que são reavividos através desta obra, que o amigo aqui inclusive citou, destacou, né? Fonte Viva, que faz parte de uma coleção formada por 4 outros livros da psicografia de Chico Xavier, nosso venerado e querido médium, com a parceria com seu mentor, que é Emmanuel, e que tem como finalidade principal justamente traduzir de maneira ainda mais clara e com isso levar-nos a uma reflexão ainda mais profunda a respeito de algumas das passagens evangélicas, algumas das máximas cristãs de que nós carregamos conosco, que nós acreditamos, advindo das Escrituras Sagradas. Ensinamentos, lições que, em síntese, nos convidam a refletir sobre essa necessidade que todos nós que estamos aqui, como dissemos no início, nesse planeta escola que é a Terra, temos, que é a de nos melhorarmos, que é a de nos transformarmos, mudarmos a nós mesmos e, por consequência, mudarmos o mundo à nossa volta, já que essa também é uma missão de cada um de nós que se diz cristão. E aí, nesse sentido, é importante que nós reflitamos sobre o sentido maior da mudança, da transformação, ou como muitos, inclusive dentro da doutrina espírita, vão chamar de reforma íntima, que nada mais é do que a conversão do homem velho para o homem novo, de que nos fala ele que permanece sendo o maior exemplo de conversão, de mudança, de transformação, que é Paulo de Tarso, no Evangelho. Paulo, que é um exemplo a ser seguido. Ele que, inclusive, na
carta aos Efésios, nos diz a respeito dessa mudança: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Então nós estávamos, por sinal, falando sobre isto esta semana, numa fala em que convidávamos todos a refletir sobre o sentido do Natal. Esta que, para muito além de ser a maior festa cristã, nós sabemos que reveste de um sentido muito maior. O momento de nós refletirmos a respeito justamente disso que dissemos há pouco, o que é que nós temos feito efetivamente dos ensinamentos, das lições advindas dele, nosso divino Mestre Jesus, muito mais do que o aniversariante ilustre do mês de dezembro. Ele que é o nosso caminho, verdade e vida, caminho da salvação de todos nós. E aí, lembrávamos que, inclusive, o Natal passa a ser uma celebração vivenciada de maneira equivocada, inclusive, em boa parte dos lares, em que Jesus é o menos mencionado ou menos recordado, mas que não podemos esquecer de que é, sim, um chamamento a respeito da nossa postura cristã diante da vida. E aí recorrimos a um pensamento dele, Chico Xavier, quando ele nos diz que o Natal não é apenas uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. E aí, aproveitando o ensejo, justamente as sábias palavras deste, que é, por sinal, continua sendo um dos maiores exemplos de cristandade que nós já vimos aqui entre nós. Chico, que foi, inclusive, recebeu diversas homenagens, reconhecido não só pelos espíritas, mas por profitentes de praticamente todas as outras correntes religiosas e pela sociedade brasileira, que o elegeu como o homem do ano, inclusive, do século, o homem do século passado. Chico, que foi um exemplo de um homem de bem, um exemplo de realmente cristão. Ele que colocou em prática através de ações, através de sua postura diante da vida. E isso aqui justamente nos convida a refletir a leitura de hoje do Fonte Viva. Ele que ensinou através do exemplo, que permanece até hoje, porque os bons exemplos, eles não têm a vida longa, eles não têm validade. Se propagam para todo sempre. E aí, pensando sobre isso, me vieram algumas indagações, algumas provocações reflexivas, que eu vou aqui lê-las para que eu não esqueça nenhuma delas que me vieram na mente quando eu li esse capítulo 116, que é, como eu estava dizendo aqui, o nosso amigo, a 116ª reflexão feita aqui na além. E aí começamos com essa reflexão, essa autoanálise que julgamos ser extremamente importante para todos nós. Até que ponto nós temos restringido a nossa experiência evangélica única e exclusivamente a momentos como esse de hoje, em que, de um lado, alguém prepara alguma fala pautada nas máximas cristãs e, de outro, alguns outros escutam-nos, quando muito, tecendo suas reflexões. Por quanto tempo mais nós continuaremos nossa postura cômoda de leitores, falantes e ouvintes passivos da mensagem renovadora, transformadora do Cristo? Por quanto tempo mais
nós continuaremos acreditando que, como defendem muitos, evangelizar se restringe ao ato de sair por aí falando do Evangelho de Jesus aos 4 cantos do mundo, exaltando a figura dele enquanto nosso Salvador, sem, entretanto, nos comprometermos e tornarmos-nos seus não apenas discípulos, mas especialmente imitadores. Até quando nos negaremos a sermos o sal da terra e a luz do mundo, com o qual Jesus Cristo e o exército de anjos, de seres de luz que estão a seu serviço, permanecem aguardando para a efetiva restauração da vida aqui, neste plano? E aí é importante dizer que o planeta Terra atravessa um momento extremamente delicado, importantíssimo de transição, de profundas transformações, em que a contribuição de cada um, que toma para si as lições máximas transmitidas pelo Evangelho, se faz extremamente valiosa e imprescindível. O momento de turbulência e conflito de toda ordem, sobretudo de natureza moral, que atravessa o Brasil e boa parte do orbe, nos convida a refletirmos seriamente sobre o nosso papel aqui neste planeta escola. Até que ponto temos nos restringido a reclamar, criticar, cobrar, julgar e condenar, sem, entretanto, darmos a mínima contribuição para a mudança pela qual nós tanto esperamos? Aliás, qual tem sido o nosso grau de esforço para mudarmos a nós mesmos, combatendo em nós a fonte, a causa, não apenas de nossas inferioridades, mas também de nossas infelicidades, de nossos sofrimentos, de nossas angústias, que, inclusive, costumam se repetir ano a ano num ciclo vicioso. Por quê? Porque nós, efetivamente, ainda não conseguimos colocar em prática essas lições, esses ensinamentos, como dissemos aqui, tão imprescindíveis para que nós alcancemos uma vida nova, uma vida efetivamente plena e feliz. Aquilo que nós temos levado a adoecer e sofrermos, dando continuidade a esse ciclo repetitivo que acabamos de falar, em detrimento dos anseios, desejos, promessas e votos de felicidades que tanto caracterizam essa época do ano, e que palavras como felicidade, paz, se tornam meio que vãs, vazias de seu sentido maior, porque ficam só no ato mecânico de serem proferidas mecanicamente, como nós costumamos repetir, por exemplo, Feliz Ano Novo. Mas que tipo de felicidade, por exemplo, nós estamos desejando? E mais do que isso, nós estamos buscando em nossa vida? Que tipo de vida nova nós estamos desejando e nós estamos trabalhando para alcançar em nossa vida? Então, acho que é importante que nós aproveitemos esse momento de fim de ano, esses últimos dias do ano, sobretudo, que costumam ser, regidos por essa aura, esse clima meio que místico, que nos leva a refletir de maneira talvez um pouco mais intensa do que no restante do ano, embora é importante que se diga, como nos faz ver Sócrates, o grande pai da filosofia clássica, uma vida não examinada, uma vida não refletida, é uma vida empobrecida, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Portanto, nós devemos fazer esse exercício o tempo inteiro e não apenas uma vez no ano ou de tempos em tempos. Mas ainda assim, aproveitando essa aura mística, voltamos a dizer, desse período do ano, que nós possamos então refletir de maneira talvez um pouco mais intensa, levar um pouco mais a sério essas indagações, essas reflexões,
que nós possamos, para além deste exercício salutar e necessário de reflexões e autoanálises permanente, reunir forças a cada novo dia, a cada novo ano, como que se aproxima, darmos um passo firme rumo ao novo tempo que aguarda todo aquele que se fez novo, que se fez uma nova criatura, um legítimo discípulo do Cristo, aquele que compreendeu, mas mais do que compreendeu, está se esforçando para seguir à risca essa passagem máxima que nós lemos há pouco, de Paulo de Tarso, a nos convidar para que nós deixemos de lado o homem velho, esse homem arraigado de inferioridades, ainda levado pelo que ele chama de desejos enganosos, de que nada mais são do que as ilusões deste mundo, que nos pega de jeito, de tal forma que a grande maioria chega a viver numa concepção de que são seres espirituais, são seres materiais numa experiência espiritual, quando na verdade somos seres espirituais numa experiência material. Esse mesmo que permanece ao nosso lado, então vamos tentar imitar ao máximo possível ele que é o grande exemplo para toda a humanidade, farol de nossas vidas, Jesus Cristo, esse mesmo que permanece ao nosso lado o tempo inteiro, a vida toda, a nos encorajar, a nos mostrar o caminho a ser seguido. Ele que se fez caminho, a verdade e a vida, mas a vida em abundância, a vida em plenitude, essa que nós devemos nos esforçar para alcançar pouco a pouco, bem sabemos, paulatinamente, e não na virada de um ano para o outro, né, como muitos anseiam tanto. Ele que permanece a nos dizer, como nos foi lembrado hoje, aqui no Fonte Viva, ide e ensinai, mas ensinai pela força do exemplo, do bom exemplo, modificando-se e modificando o mundo ao nosso redor. Esse mundo tão carente, tão necessitado, e que nós sempre esperamos muito mais dele para conosco do que de nós para com ele. Como sempre costumamos inverter a ordem dos fatores e isso altera assim o produto final, né? Então, eu encerro aqui, deixo aqui essas provocações reflexivas, até porque nós acreditamos que são as perguntas, as inquietações, muito mais do que as respostas que nos movem, que nos impulsionam para irmos mais adiante. Desejando a todos e todas, não o clichê de um feliz ano novo, mas desejando do fundo do nosso coração que nós nos façamos novos, que nós nos façamos novas criaturas, e não apenas a cada ano que se faz novo, porque o novo se torna velho, mas sim a cada novo dia de nossa vida. E não há para que nem por que esperarmos o dito ano novo para começarmos a nos fazer novos ou melhores, né? Para começarmos a nos esforçar para sermos o bom exemplo de que nos convida hoje aqui a reflexão do Fonte Viva. Portanto, que nós iniciemos hoje, a partir de hoje, levando a sério esse convite que nos é feito a cada vez que nós abrimos o Evangelho de Jesus, valendo-nos dele como nosso roteiro infalível e imprescindível realmente para uma vida nova e uma vida feliz. Que ele continue conosco, em nossas mentes, em nossos corações, ajudando-nos nesse esforço maior. Muita paz a todos e até o próximo encontro, 2020, né? O ano que efetivamente se faça novo para cada um de nós.